Graça e paz a todos. Amados, vamos falar sobre as lideranças, sobre os sacerdotes que existiam na antiga aliança, como os presbíteros na atual aliança. E vamos ver, todos eles, os sacerdotes, eles eram representantes de Deus na terra. Eles levavam a palavra de Deus para o povo. Eles eram exemplos do seu bom proceder. O mesmo nos dias de hoje. Um pastor, um presbítero, ele tem que dar bom exemplo. Ele tem que viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, eu separei aqui para a gente ver o negócio. Deixa eu tirar essa imagem aqui para a gente dar uma estudada. Vamos prestar atenção aqui, meus amados, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, vai falar sobre se alguém quer ser bispo. Aqui o apóstolo Paulo diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente. Marido de uma só mulher, preste atenção aqui, hein? Sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, quer dizer, pode beber, mas não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Então, amados, vocês podem notar aqui, vamos voltar ali para poder a gente explicar bem isso aqui. Quando diz é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, aqui ó, de uma só mulher, alguns interpretam, não, porque naquela época o apóstolo Paulo estava naquela cidade, lá tinha o culto, as pessoas tinham o costume de ter a poligamia. E então o apóstolo Paulo estava dizendo que tinha que ser somente uma mulher. Isso é óbvio. Mas aqui está se referindo a não ter sido se divorciado e casado com uma outra mulher. Uma só mulher. Uma só mulher é a esposa da mocidade. Eu vou mais adiante, vou explicar para vocês por que é isso. Por isso que eu falo para vocês, meus amados, a Bíblia, a gente não pode pegar um texto e interpretar em cima daquele texto sem entender todo o contexto. Todo o contexto bíblico. Eu estou falando toda a Bíblia. A gente entender como Deus age, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E eu vou dizer por quê. Mas eu vou continuar com vocês aqui. Não, deixa eu mostrar a vocês. Ezequiel. Vamos lá para o Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 44, versículo do 21 ao 23. Diz o seguinte: os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Está falando para os sacerdotes da antiga aliança. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel. Então não pode ser de uma outra nação. Ou entre as viúvas dos sacerdotes. Também ele não poderia casar com uma viúva sem ser viúva de sacerdote.
não se casarão com outras viúvas, nem com mulheres divorciadas. Olha só. Ó. Nem com mulheres divorciadas o sacerdote podia casar. Ensinarão meu povo a diferença entre o sagrado e o profano, entre o cerimonialmente puro e o impuro. Então aqui Ezequiel está dizendo, da parte de Deus, que os sacerdotes, eles não podem se casar com mulheres divorciadas, somente com virgens, ou com viúvas, mas viúvas de outro sacerdote. Nem com viúvas de sem ser sacerdote eles podiam casar. Então, por que ele faz essa comparação? Ensinarão o meu povo a diferença entre o sagrado e o profano. Então, se casasse com uma mulher divorciada, seria profano. Entre cerimonialmente puro e impuro. Se casasse com uma mulher divorciada, seria impuro. Por que seria impuro? É só a gente vir aqui, ó, Lucas, vamos lá, ó, Lucas 16, 18 fala o quê? Ó, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, aqui, os sacerdotes também não poderiam, eles não podiam se casar com mulheres divorciadas, porque seria impuro, porque seria profano. E mais, meus amados, vamos para Levítico 21, capítulo 21, versículo 7. Os sacerdotes não se casarão com mulher contaminada pela prostituição. O que é uma mulher contaminada pela prostituição? É uma mulher que nunca foi casada, mas já se deitou com outra pessoa. Fornicou. Foi contaminada pela prostituição. Fornicação. Lembram? Lá, irmão, olha só, vamos lá. Vamos lá. Mateus 19, 9. Vamos lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com uma repudiada também comete adultério. Existe exceção, a não sendo por causa de fornicação, que tem que repudiar. Porque não pode fazer sexo antes do casamento. Isso é uma fornicação. Por isso aqui, que em Levítico 21, 7, estava falando o quê? Os sacerdotes não se casarão com a mulher que fornicou, se contaminou. Nem se casarão com uma mulher divorciada do marido. Pois o sacerdote, olha, o sacerdote é consagrado a Deus. O sacerdote é consagrado a Deus. Por quê? Porque ele, o sacerdote, ele é sagrado. Porque o sacerdote é puro. Vocês estão entendendo? Eu estou desenhando para vocês de uma forma bem didática e fácil de compreender. Então, para terminar agora, nós vamos lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 ao 10, que diz o seguinte, eu anotei aqui, 3 ao 10, fala sobre conselhos acerca das viúvas, líderes e escravos. Conselhos acerca das viúvas. Trate 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 ao 10, tá? Deixa eu diminuir aqui, isso aqui está atrapalhando, né? Agora sim. Vamos lá. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, se uma viúva tem filhos, netos, os filhos e os netos que cuidem dela, porque ela não tem mais marido. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplicas. Qual é a viúva realmente necessitada?
é que não tem filhos, consequentemente não tem netos, não tem quem possa ajudá-la a se sustentar. Então ela vive orando, pedindo a Deus que não deixe ela passar por necessidades. Versículo 6. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um pagão, do que um descrente. Então, a viúva que tinha filhos e netos e eles não estão cuidando da viúva, da mãe, da avó, tendo condições, eles são os piores do que os descrentes. Aí está aqui, ó, para terminar. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido. Tenha sido fiel ao seu marido. Que tenha tido apenas uma esposa. Tenha sido apenas um marido. Perdão. Então, se essa mulher é uma viúva, que ela já foi divorciada do marido e ela se casou com uma outra pessoa, ela não teria direito à lista das viúvas, porque ela já foi profana, ela já foi errada, ela se contaminou, ela adulterou. Então, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido, não tenha se divorciado, casado com outro. Muitos podem dizer aqui, não, aqui está dizendo, sendo fiel ao marido, ela não tenha traído o marido. Aí vocês podem pensar, Wellington, faz sentido, pode ser traído pelo marido. Então vem agora a cereja do bolo. Por que não é traída pelo marido que ela tenha sido infiel? O que Jesus ensinou? Perdão. Perdoar. Aí vocês podem voltar lá para o Antigo Testamento, no livro de Oséias, que Deus fala para poder fazer o que, meus amados? Volte lá e ame a adúltera. Então, por exclusão, vocês sabem que não é isso. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido. Tenha tido apenas um marido. Não divorciado, casado com outro. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Vejam bem aqui o que eu falei para vocês do livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vai outra vez, ame a mulher dele, amada de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então, Deus está ensinando o perdão. Deus está ensinando, já lá desde o Antigo Testamento, fazendo a comparação do casamento com Israel e Deus. Deus voltava a amar Israel, o Israel adúltero, que adulterava com os ídolos, com os falsos deuses. Traía Deus, mas Deus estava ensinando através de um ato profético, podemos dizer assim, né? Mas fazendo a comparação com o casamento. Vá lá novamente e ame a mulher adúltera, a mulher dele, assim como Israel é de Deus. Amados, é o que eu falo para vocês. Não tem como a gente ser enganados por pastores, teólogos. Só é enganado quem quer. Quem quer acomodar o pecado, quem quer arranjar desculpas para o pecado. Aqui está bem claro
o sacerdote lá no Antigo Testamento, os presbíteros no Novo Testamento. Tudo eles têm que ser consagrados a Deus. E essa consagração, eles nunca podiam se divorciar. E quando se casasse, não poderia casar com um divorciado, porque isso aí seria profano. Meus amados, não tem como se enganar. Eu não estou aqui querendo empurrar para vocês uma doutrina humana, não. Muito pelo contrário. Bíblica. É bíblica. Não tem como ser enganado. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.